Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, a graça e a paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, meu nome é Romildo. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar com você uma mensagem, uma palavra de Deus. Já tem uma semana que a gente não posta um vídeo, mas estamos aqui nesta hora retornando com uma palavra que possa edificar, que possa nos animar, né? E nos ensinar. Ok? Então, nesse breve momento, o texto que eu vou compartilhar com os queridos irmãos se encontra em Eclesiastes, no capítulo 3. Eu quero falar hoje, o tema da nossa mensagem é o tempo dádiva de Deus para o homem. Tempo dádiva de Deus para o homem, né? E o texto que nós temos por base está aqui em Eclesiastes capítulo 3, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Aí lá no versículo 11, diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Eu quero refletir, trazer essa reflexão, conversar um pouco com cada um de vocês que nos assistem hoje. O que é o tempo para mim, o que é o tempo para você, o que é o tempo para o outro, né? Além de uma medida, né, que nos coloca a par da nossa vida aqui na Terra, né? O tempo é muito mais do que apenas o passar de minutos e segundos. Na verdade, ele é um presente de Deus, uma dádiva de Deus para o homem. Por ser uma dádiva de Deus para o homem, nós entendemos que nós devemos dar mais valor ao tempo que somos temos, né? Então, de início eu quero que a gente reflita sobre algo. A sociedade, principalmente a sociedade capitalista, ela, como eu costumo chamar e dizer que ela tem uma frase interessante, né? Que é: tempo é dinheiro. Você já deve ter ouvido, né, essa frase em algum momento da sua vida. Alguns dizem assim: olha, não posso perder tempo porque tempo é dinheiro. É interessante essa frase, mas biblicamente, digamos assim, a frase para aqueles que creem em Deus, que são cristãos, a frase cristã deveria estar mais patente, seria: tempo é vida. Porque realmente o tempo ele é vida em certo sentido. E como presente de Deus, o tempo, e aí eu quero caminhar com você, a gente refletir sobre isso, sobre esse presente de Deus. Em primeiro lugar, eu quero apontar algo sobre a questão do tempo. Primeiro, o tempo ele não pode ser ignorado. São algumas verdades que nós temos que entender a respeito do tempo. O tempo ele não pode ser ignorado. Agora, por que o tempo ele não pode ser ignorado? Primeiro, porque o tempo ele é algo que Deus nos deu. É um presente de Deus. É a primeira reflexão que nós temos que fazer sobre isso. Gênesis capítulo 1, versículo 3 e 5, nós vemos ali no início da criação. E a Bíblia diz lá em Gênesis 1, 3 ao 5, quando Deus ele faz a luz. Deus fez a luz, né? E disse Deus: haja luz, e houve luz. E ali foi a primeira separação, onde o dia
e separação entre o dia e a noite, e foi o primeiro dia. Passou-se então a contar-se o tempo. Então, Deus criou o tempo, a contagem de dias, contagem de anos, de séculos, de milênios, e presenteou o homem com essa contagem, com essa determinação, com um propósito específico. Então, a gente tem que iniciar e entender isso. Refletir sobre a questão do tempo, e não podemos ignorar o tempo, achar que o tempo é algo inesgotável para nós, né? Segundo, o tempo ele não pode ser ignorado porque Deus te deu esse tempo para você ser mordomo. Sim, mordomo. Como assim, Romildo? Deus me deu o tempo para que eu cuide do tempo, para que eu saiba administrar esse tempo que Deus me deu, e que na esfera humana, né, não é algo longo. O homem hoje não vive mais do que 120 anos. Na sua mais longevidade, 120 anos. E a partir dos 70, 80, já são anos de mais cansaço, de mais dores, né? Pela idade mesmo. Então, o tempo, em primeiro lugar, nós temos que entender isso. Não pode ser ignorado. Porque nós devemos ser mordomo, e Deus nos cobrará isso. A administração do tempo, o tempo que Deus me deu, o que eu faço com ele, como eu cuido dele, né? Esse princípio da mordomia, que é uma responsabilidade minha e sua, do homem, diante daquilo que Deus nos deu. A segunda verdade, dentro desse tema que eu quero abordar, é que o tempo ele não pode ser desperdiçado, não pode ser desperdiçado. Por quê, Romildo? Porque existe um tempo, como nós vemos no texto aqui, existe um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Há um tempo determinado para tudo, né? Todas as coisas na esfera, na contagem da criação, ou da partir da existência da humanidade, e até mesmo antes dela, há um propósito de Deus, há um propósito determinado. Como nós lemos no texto aqui, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de guerra, há tempo de paz, há tempo de plantar, há tempo de colher. Então, tudo tem um propósito. Então, cabe a mim entender isso, e dentro desse propósito eu saber viver e não perder esse momento. Se é um momento de plantar, que eu plante. Se é um momento de colher, que eu colha. Se é um momento de guerra, que eu lute. Se é um momento de alegria, que eu me alegre. Se é um momento de tristeza, que eu saiba passar, chorar nessa tristeza. Mas que eu saiba passar e entender esse propósito dentro do tempo. Então eu não posso desperdiçar. Mesmo que o tempo seja um tempo difícil, né? Você entende isso? Então o tempo ele não pode ser desperdiçado. Porque é um tempo, é um propósito, é um determinado para todas as coisas debaixo dos céus. Segundo, por que o tempo não pode ser desperdiçado? Porque o tempo passa e não volta. O tempo passa e não vai voltar. O texto aqui de 1 Pedro, se você tiver com a Bíblia aí, abra a sua Bíblia, 1 Pedro, vou abrir aqui a minha, a digital, 1 Pedro, eu quero ler com você, no capítulo 1, versículo 24, olha o que diz aqui o apóstolo. Pois toda a humanidade é como relva, toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha, cai. A relva murcha e cai a sua flor. O que o apóstolo Pedro está dizendo aqui é que tudo vai passar. Há um tempo determinado, o tempo passa e ele não volta mais. Né? O tempo para o homem é passageiro. Então, a gente não pode desperdiçar o tempo com coisas vãs, sabe? A gente tem que entender que precisamos aproveitar o propósito de Deus dentro desse tempo. E o tempo não pode ser dispensado porque o que você faz hoje determinará o seu futuro, determinará o seu amanhã, terá uma ressonância no amanhã. Aquilo que você faz há um reflexo futuro, que pode ser para o bem e pode ser para o mal. Paulo escrevendo a Romanos, lá em Romanos capítulo 14, versículo 12, ele diz que cada um vai dar conta
a Deus, o que fez, de tudo que fez, desde um tempo determinado. Então, aquilo que eu faço hoje, eu vou prestar conta. Há uma prestação de conta no final da história diante de Deus. Então, o tempo ele não pode ser desperdiçado. Nós temos que entender isso, né? Como presente de Deus, eu tenho que aproveitar o tempo que Deus me deu. Então, entendendo esses dois pontos que nós refletimos aqui de início, o tempo não pode ser ignorado, o tempo não pode ser desperdiçado, a pergunta que eu faço é: o que você tem feito com o seu tempo? O que você tem feito com o seu tempo? Então, olha só o que Paulo diz, ele diz a Timóteo, na sua carta a Timóteo 2,15, ele vai exortar esse jovem líder, pastor, sobre a obra de Deus. Ele diz lá, 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus como obreiro, que não tem que se envergonhar e que não deve a palavra da verdade. Então é um tempo de se apresentar a Deus. Não perder tempo com coisas vãs, mas investir o tempo em fazer aquilo que agrada a Deus, em fazer aquilo que pode contribuir para o crescimento do reino de Deus, da obra de Deus. Certo? Segundo, o meu tempo tem que ser investido para o reino, para a obra, porque é tempo de pregar a palavra de Deus. Paulo também diz isso a Timóteo 4, versículo 2. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo, diz Paulo a Timóteo, diz a nós também. É tempo de propagar esse evangelho da verdade, porque o tempo passa e não volta, repito. Então esse é o tempo de pregar, é o tempo de levar a mensagem da verdade. É tempo de louvar ao Senhor. Em todo tempo devemos louvar ao Senhor. A Bíblia do salmista, Salmo 34, versículo 1, diz: louvarei ao Senhor em todo tempo. Em todo tempo. O seu louvor ele deve estar continuamente diante de Deus, na tua boca, professando e louvando a Deus. Ali não entendemos isso, esse princípio. Não eu que criei o tempo, nem você criou o seu tempo. Na verdade, o tempo é uma dádiva de Deus. E por ser uma dádiva de Deus, eu louvo a Deus por isso. É tempo de louvar a Deus. Quer seja na dificuldade, quer seja na alegria, na bonança, em todo tempo, louvo o Senhor. E por último, o tempo como dádiva de Deus, além de eu vestir na obra de Deus, eu tenho que entender algo. Dentro da história da humanidade, daquilo dos propósitos de Deus, e das promessas de Deus e das profecias bíblicas, virão tempos piores. Estamos em um momento difícil, um tempo ruim. Estou ministrando aqui, pregando essa palavra a você num tempo de quarentena desse coronavírus que está aí diante de nós, onde a população está reclusa no seu lar, proibida de ter uma liberdade de sair, ir e vir com a liberdade total. Então, é um tempo ruim, mas a Bíblia ainda aponta profeticamente para tempos piores, tempo de perseguição, tempo de mais dores, né? Paulo fala também a Timóteo, 2 Timóteo 3:1, que viriam tempos trabalhosos com relação ao reino, à obra de Deus, tempos que não suportarão a sã doutrina, dificuldade de se levar a palavra, dificuldade de se viver mesmo na sociedade, né? De liberdade, de talvez mais enfermidades. Então, virão tempos piores. E é por isso que nós repetimos aqui que o tempo não pode ser desperdiçado e nem ignorado, e ser investido na obra de Deus. Porque haverá tempo que você não conseguirá fazer aquilo que você pode fazer hoje. Essa é uma reflexão, meu querido. Essa é uma reflexão. Há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Há um tempo para todas as coisas. Então esse é o momento de aproveitar este tempo. Qual é o propósito que Deus tem para ti nesse momento? Talvez você não saiba. Continue fazendo a obra, continue se colocando diante de Deus. Mas não perca este momento. Não desperdice o tempo que Deus te deu. O tempo é uma dádiva de Deus. Presente para você. Use ele bem. Para a glória de Deus. Ok? Deus abençoe. Que nós possamos estar aplicando essa palavra à nossa vida, no dia a dia.
né? Que possamos a cada dia crescer mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe e até um próximo vídeo.